Fala trader, boa tarde. Vamos lá para o nosso recap do dia 18 do 5. É, O índice esses dias deixando uns dias um pouco mais laterais, né? Mas vamos lá para o nosso estudo de hoje, tá? Não são todos os dias que a gente vai ter uma movimentação ampla, né, galera? Então, assim, a gente tem que ir trabalhando conforme o mercado vai se desenvolvendo, beleza? Vamos aqui pro nosso estudo de hoje, nosso recap de hoje, para a gente entender as movimentações do dia de hoje e o que que a gente fez, beleza? Pessoal, seguinte, vamos começar com. Geralmente eu começo com a primeira barra aqui, mas vocês já sabem essa ideia aqui, né? Primeira barra, a gente teve o interesse comprador, vendedor. A gente acabou tendo aqui a abertura da barra foi aqui, o preço chegou a ir buscar a média de 200 e depois basicamente deixou essa barra aqui. Nesse momento aqui, não consegui ver uma venda. Quem faz trade de abertura, geralmente esse toque da 200 aqui pode ter sido uma venda aqui. Não é o que eu faço, geralmente eu espero um pouco mais de ação do preço, tá? E hoje para mim não foi um dia tão bom, tá? Acabei saindo com loss, mas dentro do GR, tá? Dentro do nosso gerenciamento de risco. E é isso aqui que a gente vai passar para vocês hoje algumas ideias sobre o que que aconteceu hoje. Vamos lá, o que que eu enxerguei hoje? O preço veio, deixou uma barra do dia aqui, deixou uma segunda barra. Não entendi ainda essa segunda barra como uma boa venda. Possivelmente o Brooks colocaria isso aqui como venda, mas eu espero geralmente um pouco mais de ação. Depois disso, o mercado começou a ficar nessa lateralidade aqui, tá, galera? E aí eu esperei aqui mais ou menos 13, 14 barras para fazer a minha primeira operação do dia. Por quê? Quando a gente identifica uma lateralidade, galera, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Geralmente as segundas entradas são melhores, um topo duplo, um fundo duplo, uma cunha, algo do tipo, tá? Para a gente tentar pegar alguma movimentação baixo nessa lateralidade ou de compra ou uma venda alta, tá? Só que eu entendi aqui que o mercado deixou todo esse interesse vendedor, fez essa correção e a barra 14, ela foi uma barra de reversão. Se a gente olhar num tempo melhor, ela vai ser bem melhor de entender, mas a barra abriu basicamente aqui e ela veio aqui, interesse comprador, desistência de compradores e fechou uma barra próxima da sua mínima, tá? Eu entendi isso aqui como uma barra de reversão e uma boa venda, já que a gente tinha aqui basicamente uma barra saindo da média móvel, depois de uma tentativa de compra aqui, tá? Depois de uma tentativa dos compradores de vir buscar a abertura sem sucesso, tá? Só que a lateralidade ela prega deixa essas pegadinhas, né? Quando o mercado veio aqui, o mercado simplesmente deixou uma segunda barra muito boa, só que na cara do fundo da lateralidade. Eu esperava um pouco mais Tava com uma parcial basicamente aqui, onde eu imaginei que poderia ser uma cunha, né? No começo quando eu entrei na operação, eu buscava fazer isso aqui, ó. Aqui eu entendi que uma poderia vir fazer essa cunha aqui nessa região, então eu tinha deixado uma parcial mais ou menos aqui. Caso o preço travasse nessa região, eu encerraria a operação. Qualquer barra de compra aqui eu encerraria. E aí, não foi isso que ele fez, né? Ele basicamente não conseguiu nem chegar aqui. Quando chegou nessa região, ele já rejeitou, entrou compra aqui. E aí, quando deixou essa barra aqui, falhando esses fundos, eu entendi como aqui o fundo da lateralidade e um fundo triplo, onde a gente tinha aqui 2, 3, a gente teve aqui H1, H2 e uma H3, né? Que seria uma operação de maior probabilidade, tá? E aí, para vir buscar minimamente a abertura do dia para uma parcial e possivelmente aqui média 200 ou a máxima do dia anterior, que é bem aqui, tá bom? Só que, novamente, o mercado. Acabei virando a mão aqui, então, tá? Tinha vendido aqui,
Quando o mercado deixou essa falha aqui, eu encerrei a venda e virei a mão na compra, tá? E como eu faço isso apenas no máximo ali uma vez no dia, eu acabei encerrando o meu dia aqui. Por isso que eu digo para vocês que eu tomei esse stop. Porque nesses dias de lateralidade acaba sendo complicado. Claro que agora com o gráfico parado a gente pode pensar, nossa, você fez besteira aí, por que que tu não vendeu aqui, não comprou aqui embaixo? Só que na hora do preço parar ao vivo, né, o preço andando ali, vamos supor que a gente tenha isso aqui de informação. Essa aqui era a informação que a gente tinha no momento. Nesse momento a gente tinha aqui uma possibilidade de topo duplo mais baixo, uma falha de rompimento aqui na abertura, boa barra de sinal saindo da média, tendência de baixa, seria uma venda plausível, tá? Acho que seria uma venda bem plausível. É o tipo de venda que eu não me arrependo de ter feito, tá? Não é porque falhou dessa vez que nas outras vezes vai falhar, tá? E quando ela falha isso, a gente deixando aqui como se a gente tivesse só essas informações. Falhou, nós temos 1, 2, 3, ou seja, ela não conseguiu nem completar o edge. Interesse comprador. Então, aceitei essa compra e fui basicamente estopado na barra seguinte. Aqui encerrei meu dia, tá? Por conta do GR. E como eu faço meu estudo um pouco depois, fico até meio-dia, não operei mais, tá, galera? Não fiz mais nenhuma operação no índice. Por mais que eu tivesse visto entradas, tivesse visto operações, mas assim, o que tem dado certo para mim é isso, tá? Eu tenho um gerenciamento de risco, bateu meu gerenciamento de risco, eu encerro o meu dia. Não importa se eu tô vendo um setup, não importa se eu tô vendo, aqui agora vai. Porque isso para mim acaba sendo um gatilho onde se de repente eu faço essa entrada aqui e ela dá errado, eu já tinha feito uma, duas entradas. A terceira, então, pode ser que isso, como em dias anteriores, há um tempo atrás, acaba se tornando um gatilho para um dia de fúria. Então, eu evito isso, tá bom? Logo em seguida, a gente teve esse stop aqui, eu falei para vocês, o mercado foi lá em cima novamente. Aqui eu coloquei em azuis, pessoal, onde seriam as melhores operações do dia, tá? Acabei gastando aqui todas as minhas possibilidades nessa lateralidade e confesso que essa venda aqui no começo do dia foi uma venda boa. Talvez essa compra aqui eu tenha sido precipitado, tá? Mas a venda eu não faria quantas vezes ela aparecesse, tá bom? A compra achei meio precipitada, mas enfim, acabei batendo ali o meu GR hoje. Aqui, topo duplo, mais baixo, uma boa barra de sinal, o mercado veio no fundo novamente. E aqui ele acabou fechando aquela cunha, né, que era que eu esperava quando eu fiz essa operação aqui, tá? E aí deixou essa cunha, deixou um fundo duplo, uma nova H2 aqui, que seria uma possibilidade ainda melhor. E depois disso o mercado desenvolveu. Não foi de uma maneira tão rápida, mas ele desenvolveu, tá? Chegou aqui na média de 200, não veio fazer teste da abertura, mas ficou aqui buscando a média de 200 nesse momento. Depois disso o preço fez um topo duplo. Acho essa barra aqui, eu achei tem muita gente que entra nesse tipo de barra, tá? Chamam de estrela cadente, alguma coisa do tipo. Eu não aceitaria essa barra, tá, pessoal? Por mais que fosse um topo duplo na média, eu não aceitaria. Tanto que ela foi uma barra que ficou segurando ainda o preço aqui. Aonde eu vejo uma entrada aqui depois do rompimento. Essa barra 68, ela é uma barra de sinal de venda, tá? Só que assim, entendam que aqui, quando a gente busca melhores probabilidades, essa daqui, posso até colocar aqui como uma venda, mas é uma venda baixo em uma lateralidade, tá? Então existe a possibilidade de um fundo duplo aqui. Então, existia essa possibilidade de um fundo duplo aqui nessa região, tá? Foi uma boa barra de sinal, enfim. Quando ele
rejeita aqui e essa barra aqui acaba sendo uma barra ignorada, um doji, a próxima barra é uma barra de rompimento. Então eu já vejo como uma possibilidade melhor. Acaba sendo venda. Então a gente pode classificar aqui, se a gente for colocar como melhor probabilidade a barra 71, né, no caso 71, mais a barra 69 como uma venda de um risco um pouco maior, digamos assim, tá bom? Depois disso, o mercado desenvolveu, fundo duplo aqui, uma barra de sinal complicada de entrar aqui, né? Não entraria. E aqui talvez uma outra entrada, mas aí depois disso já, como eu falo para vocês, é história, porque aqui eu já não estou mais posicionado no mercado, beleza? E aí, como eu opero só pela manhã, acabei já encerrando meu dia e acabei encerrando até mais cedo, né, galera? Porque aqui como eu falei para vocês, depois que atinge o GR, a gente tem que parar, tá? Eu coloquei algumas anotações aqui para o dia que servem até para mim mesmo, tá? Servem até para eu mesmo me policiar em algumas coisas. Quando a gente identifica uma lateralidade, quando identificar uma lateralidade, a paciência será a sua melhor aliada. Espere uma confirmação do setup com melhor probabilidade. Nesse caso aqui, acredito, como eu falei para vocês, é uma venda que eu realmente faria. Porém, essa virada de mão aqui talvez tenha sido precipitada. Se eu tivesse sido um pouco mais paciente aqui, poderia ter encerrado essa operação aqui. E aqui a gente teria esse fundo duplo, um gatilho de venda aqui e uma operação que teria andado aqui. E, como vocês vê, o nosso stop seria exatamente aqui e ela pagaria mais ou menos aqui uns 3 ou 4 para 1 aqui, eu acho, dessa barra aqui para baixo, tá? Então, talvez tivesse esperado um pouco mais uma operação com uma probabilidade melhor, talvez o nosso dia tivesse sido um pouco diferente. Mas, enfim, o importante, galera, é você manter o gerenciamento de risco. Errar no trade é normal. E quando eu digo errar, eu não digo de você entrar numa operação que faz sentido e ela não andar, porque o stop não significa que você errou. Por exemplo, essa operação foi uma operação errada? Não foi. Nós tínhamos a barra de sinal, nós tínhamos algumas confluências aqui, a barra saindo da média. Nós tínhamos aqui, basicamente, se a gente contar aqui uma cunha um pouco estranha, mas uma cunha, um fundo duplo mais baixo, não conseguiu nem mesmo alcançar aqui a abertura do dia, então foi uma boa venda, porém não desenvolveu, tá? Vai ter dias que ela vai desenvolver, vai romper esse fundo e vai embora, inclusive ancorando a média, o que facilita para as nossas análises, tá? Porém, virar a mão nessa barra de sinal aqui na cara da média, eu entendo que foi uma operação errática, tá? Compreendo que foi uma operação errada, não vou acertar sempre, mas corrigi de maneira imediata. Encerrei o meu dia aqui e amanhã é outro dia, outras possibilidades, outras probabilidades. Se isso aqui acontecer amanhã, eu já estou um pouco mais vacinado, digamos assim, para evitar operações ruins, que é o que o Brooks fala, né? Passe o dia evitando operações ruins. E uma outra observação aqui que eu deixei para que a gente possa pensar um pouco também. Em lateralidades, fundos e topos em forma de cunhas funcionam com uma probabilidade melhor, assim como segundas entradas, que seriam H2 e L2. Basicamente, os fundos duplos e topos duplos, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente teve aqui uma cunha, tivemos aqui, essa cunha deu um repique para cima, porém, essa movimentação não deixou o gatilho operacional. Depois dela, a gente teve aqui um topo duplo mais baixo, deixou um gatilho, foi pagar. Depois disso, a gente pode juntar essa cunha com esse fundo duplo, que seria além da cunha uma H2, aqui seria H1, H2, todo fundo duplo é um H2, o mercado desenvolveu. O mercado subiu na forma de uma cunha também, 3 puxadas, 1, 2, 3. Quando chegou aqui, ele deixou um novo
topo duplo. Aqui, quem é mais arriscado poderia ter vendido essa barra, né? É um topo duplo na média de 200, apesar de estar entre a 200 e a 20. É um setup operacional. E o mercado desenvolveu aqui, também veio buscar novamente o fundo. Quando deixou um outro fundo duplo, H1, H2, o mercado também foi buscar até romper o máximo aqui, né? Foi buscar basicamente a abertura a máxima do dia anterior, tá? Então fica essa dica aí pra gente, apesar de ter saído no Lois hoje com o nosso gerenciamento de risco no limite, né? Para evitar que seja mais difícil a gente evoluir, né? Então, assim, sempre perder menos do que ganhar. A gente vem de uma sequência boa de trades positivos, mas hoje foi isso, tá bom? De qualquer forma, fica essa dica para a gente analisar e esse foi o dia de hoje. Eu tratei o dia de hoje como uma lateralidade na abertura, né? A gente teve essa barra aqui que não desenvolveu, acabou virando essa lateralidade aqui. E fundo em forma de cunha, que seria esse. E aí a gente poderia colocar topos em forma de cunha também e topos duplos que funcionaram. Então, em lateralidade, fundos em formas de cunhas, topos em formas de cunha e topos duplos e fundos duplos funcionam bem. Beleza? Valeu, galera. Um ótimo final de tarde aí para todo mundo e boa noite para quem for assistir esse vídeo aí mais tarde, tá bom? Amanhã estamos por aqui novamente.